Galera, beleza? Marlon Silva aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e eu tenho algo muito legal para contar para vocês. Eu estou já há 2 anos e meio empreendendo e nesses 2 anos e meio eu tirei uma série de aprendizados que podem ser úteis para você na tua jornada profissional, na tua jornada de transição, na tua jornada empreendedora, na tua jornada corporativa. O que eu tenho para dizer para vocês aqui é que, na verdade, eu demorei muito tempo, 2 anos e meio, para perceber algo que foi fundamental para minha alavancagem, para a mudança de patamar dos últimos 2 meses para cá. E o que eu quero contar para vocês aqui é que, normalmente, quando a gente está envolvido numa mudança, num atingimento de novos resultados, numa transição de carreira que é tão comum nos dias atuais, você precisa entender algo e ter esse algo extremamente organizado na tua mente e no teu coração, que é quando eu estou me movimentando para exercer um papel novo, estar em outro lugar, eu preciso realizar uma mudança de identidade. Isso funciona da mesma forma dentro das empresas, quando eu sou promovido a um outro cargo. O que é muito comum, eu vivenciei isso na pele, observando diversas lideranças, são pessoas que elas vão para um outro nível e continuam executando ou tendo a mentalidade do nível anterior que você estava. Resultado é fracasso. É um fracasso, é resultado negativo, é você não atingir aquelas expectativas que foram colocadas para você. E quando você empreende, a mesma coisa acontece. Eu saí de uma carreira executiva, corporativa. E eu demorei muito para poder soltar de vez essa identidade corporativa e colocar uma vestimenta, uma roupagem de um empreendedor ou até mesmo de um empresário, que é o caminho para onde eu estou mirando nesse momento. E existe uma diferença muito grande sobre os comportamentos de uma pessoa que vive dentro do mundo executivo e sobre os comportamentos de alguém que vive como empreendedor no empreendedorismo. Existem padrões de alcançar resultado, existem movimentos onde, de um lado, você é muito mais acomodado com certas coisas e, do outro lado, você precisa ser muito mais proativo com outras coisas. E tudo isso requer que a gente compreenda um pouco mais de profundidade como que o mecanismo da nossa mente funciona. E é por isso que quando eu falo de mentoria para as pessoas, a primeira coisa que eu bato na tecla é o quanto que você tem clareza real, absoluta, brutal sobre de fato o que você quer. E para que essa clareza sobre o que você quer ela aconteça, você precisa ter uma clareza absoluta sobre quem você é, o novo papel que você irá exercer, para que isso então consiga moldar os teus comportamentos naquela função. E falando sobre comportamentos, aqui que está o pulo do gato. Existem três grandes pontos que eu demorei para me atentar, três grandes pontos que eu estava executando de um jeito totalmente inverso do que deveria ser feito. E quando você coloca ele da forma correta, parece que os resultados simplesmente acontecem. Parece mesmo bruxaria, parece mesmo magia, parece algo de conto de fadas, mas é real. É real o que eu estou trazendo para vocês aqui. Mas antes de falar para vocês sobre esses três grandes pontos, é preciso que você compreenda que eu não estou aqui trazendo uma informação, um conhecimento de abraçação de árvore, e muito menos sobre autoajuda. Eu estou trazendo algo aqui que eu vivenciei na minha pele nesses últimos 2 anos, onde eu estou dizendo que eu demorei demais para poder perceber, ou melhor, eu demorei muito para aceitar esse movimento acontecer em mim. E quando você aceita, nada impede mais de que as coisas passem a acontecer para você, naquilo que você vem buscando, naquilo que você vem esperando. Então, quais são esses três grandes pilares, esses três grandes movimentos que você precisa cumprir com rotina, disciplina e diariamente? O primeiro deles, o que normalmente acontece, nós sempre, 90% do tempo, colocamos nossa energia, nosso foco na estratégia, no como. O como eu preciso fazer, o como eu preciso entregar, o como eu preciso vender, o como eu preciso conversar. Como? Eu sou um cara do como.
Sempre que eu vejo um assunto, se eu estou num treinamento, se eu estou num evento, se eu estou em qualquer lugar, o como vem na minha cabeça, como que eu conecto isso com minhas demandas, como que eu coloco isso no meu dia a dia, como. E as empresas muitas vezes sufocam as pessoas sobre o tal do como. O como leva a pensar no caminho, o como é sobre estratégia. Mas quando a gente coloca a estratégia à frente desses outros dois pilares, é onde a gente se enrosca. Você trabalhar o como sem pensar nesses outros dois pilares é mais ou menos assim. Você tem um cofre, esse cofre tem US$ 1 bilhão ali disponível para você acessar e você usufruir disso. Só que você recebe apenas os números, mas você não recebe a sequência para que esses números sejam colocados. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Então, muitas vezes você tem um produto maravilhoso, tem uma ideia maravilhosa, só que ela está em ordem errada, porque o seu como está à frente de outras duas coisas que são essenciais. Mas aí, quais são essas duas coisas essenciais, Marlon? A primeira coisa, na verdade, essencial que você deveria tomar conta, chama-se estado. Estado emocional, estado que você encontra, você cuidar diariamente da tua energia. E isso aqui não é balela. 90% dos executivos que eu conheço, que eu converso, que eu interajo, eles acordam na pilha. Acordam com agenda, acordam com a mão no celular, acordam fazendo reunião, ou estão marcando reunião com as suas pessoas e ainda acham que isso é normal. Ainda acham que isso é normal. Tem pessoas que vivem ainda na era das cavernas, achando que é normal esse movimento. Como dizia um grande mentor que eu tenho hoje, atualmente, Joel J, ele fala que a primeira reunião do dia tem que ser você com você mesmo. Você com você mesmo, e não interagindo, não colocando tarefas, mas você se conectando. Trabalhar a sua energia emocional e a sua energia física faz toda diferença no teu processo de atingimento de resultados. Guarda isso para você. Isso não é balela. Primeira reunião do dia é sobre mudança de estado emocional, é sobre mudança da sua fisiologia, ok? Mudando isso, o que você consegue? Você consegue dar o próximo passo que você precisa trabalhar onde? Nas suas historinhas, as histórias que você cria aqui. Não adianta eu ter uma boa estratégia se a história que eu tenho na minha cabeça vai contra essa estratégia. Não adianta eu falar, cara, eu preciso fazer 1.000 vendas hoje, se na minha cabeça tem um monte de informação dizendo que eu não sou capaz, porque já me falaram que esse movimento de empreender daria errado. E eu vivi isso. Eu vivi isso por muito tempo. Porque quando você sai do mundo corporativo, você está relacionado com pessoas que são do CLT, que buscam uma segurança naquilo ali. Se você pedir conselho para essas pessoas, o que você vai receber? Tu é louco. Imagina que isso vai dar certo. Então você precisa se divorciar dessas vozinhas que não fazem menor sentido para uma nova identidade que você está fazendo. Você precisa se respaldar de pessoas que estão vivenciando a mesma jornada que você quer vivenciar. Caso contrário, esse parâmetro está errado. As pessoas vão te colocar para baixo, sim. É fato, porque no mundo delas é errado aquilo ali. Porque essa é a historinha que elas contam para elas mesmas diariamente, para que as coisas não aconteçam da forma que tem que acontecer. Então, primeiro ponto, mude teu estado emocional, teu estado de fisiologia, teu físico. Segundo, se divorcie dessas historinhas que não ajudam você a ir para frente. Trabalhe para neutralizar, para minimizar os sabotadores emocionais que tomam conta da tua mente. Inclusive, tem estudos, tem formas de você mapear esses sabotadores hoje, que é incrível. É incrível. E terceiro ponto, uma vez que você tem condição de lidar com o seu estado, tem condição de lidar com as suas historinhas, você consegue então criar estratégia. Aliás, deixa eu te contar uma coisa maravilhosa. A estratégia, pega essa dica aqui e experimenta isso. A estratégia, ela nasce, ela simplesmente acontece a partir do momento que você cuida do seu estado, a partir do momento que você cuida dessas historinhas, a estratégia ela nasce, ela acontece, simplesmente acontece. Sabe de uma coisa, eu me lembrei que quando eu era 2022, eu ainda estava no mundo corporativo e eu estava sonhando com essa minha saída para poder empreender.
Mas eu estava vivendo um momento ali de muita pressão, muita coisa na cabeça, e eu não sabia de fato o que fazer. Eu lembro que eu tirei uns dias, eu fui para a Patagônia, eu fui fazer um trekking lá no meio da neve e eu fiquei isolado, eu fui sozinho. Eu fiquei 7 dias, 8 dias isolado, num frio, mas foi maravilhoso, porque eu diminuí todas as interrupções, todas os excessos de informações que vinham à minha mente dizendo que não podia, que não daria certo, que era errado. Eu trabalhei fortemente o meu estado de presença, meu estado comigo mesmo. E aí, o que aconteceu? A estratégia vem. O desenho que eu fiz para poder sair da empresa nasceu em 2022, fazendo um rabisco na neve sobre o que eu queria fazer. Isso acontece. Isso acontece. Então, aprenda, executivo, aprenda, líder, aprenda, funcionário, aprenda, colaborador. Você precisa compreender que o jogo tem uma sequência e ele é um padrão para todos nós seres humanos. Não tem mágica, não tem mistério, não tem conto de fada aqui. Trabalhe a tua mentalidade, trabalhe o seu estado, trabalhe as tuas histórias e a estratégia ela acontece para que você possa alcançar então resultados diferentes da tua jornada. Beleza? Espero que tenha curtido esse vídeo. Se gostou, dá um clique aqui, dá um joinha, compartilha para pessoas que possam fazer sentido isso aí. Valeu, um abraço, fui!